de medida, tá? Se vocês forem lembrar, antigamente ele abria, quando o cliente clicasse para abrir o cadastro da unidade de medida, né? Ele caía na tela de listagem. Aí, para o cliente cadastrar uma nova unidade de medida, ele tinha que clicar no botão incluir, ele recarregava a tela, ia lá e basicamente o usuário preenchia uns 2 a 3 campos e cadastrava uma nova unidade de medida. Então, nós vimos que poderíamos agilizar esse processo, né? Para não precisar criar tantas etapas para o cliente adicionar, nós decidimos colocar tanto a tela de cadastro quanto a tela de listagem numa só. Então, como é que vai funcionar? Os campos aqui, pessoal, inicialmente vão ficar igual, tá? Então, as mesmas funcionalidades que tinha na parte de cadastrar unidade de medida, ele também tem nesse novo, só que agregamos algumas coisas. Seguindo o nosso exemplo aqui, o cliente ele vai cadastrar a unidade de medida, ele já vai cair automaticamente aqui para a tela de baixo, tá? Que é a parte da listagem. Cadastrei aqui com teste, se não me engano. Isso. Como é minha base de teste, tem um monte de teste, né? Mas eu acabei de incluir essa unidade de medida. Então, nós colocamos um campinho aqui para o usuário conseguir localizar mais facilmente a unidade de medida, né? A tela também, ela era paginada. Nós fizemos em tudo numa tela única, né? Infinite Scroll. Então, conforme o usuário vai scrollando, ele vai carregando as unidades de medida, né? Colocamos também uma ordenação. Então, todos os campos que temos aqui na tela, ele tem ordenação. Posso ordenar por unidade pesável ou não. E a edição, pessoal, ele ficou na própria grid, tá? Então, por exemplo, eu cadastrei alguma coisa errada na minha unidade de medida, preciso alterá-la. Então, o usuário pode vir aqui dentro de ações, editar, que ele vai habilitar já a própria grid aqui para o usuário conseguir fazer a alteração, tá? Então, ele não vai jogar para outra tela, algo nesse sentido, né? Então, ele vai ficar tudo nesse mesmo local que consegue fazer a própria edição, tá? Ele vai dar o efeito de loading aqui, significa que está carregando ou atualizou. Então, ele já me trouxe o registro 100% atualizado. Para excluir também, ele vai ficar na mesma grid, né? Ele vai abrir a modal, ele vai perguntar se realmente o cliente deseja excluir essa unidade de medida, né? Caso eu não tenha nenhum produto vinculado, ele vai excluir uma unidade de medida. Como nesse meu exemplo aqui eu tenho já unidade de medida vinculada em alguns produtos, caso eu realmente precise excluir essa unidade de medida, eu tenho que desvincular dos meus produtos, né? Teremos também uma nova função aqui dentro da parte de unidade de medida que o usuário vai poder fazer. Então, aqui através do ações, ele pode clicar na unidade de medida específica e ver todos os produtos que estão cadastrados com essa minha unidade de medida. O que isso vai acontecer? Ele vai redirecionar lá para a tela de... Eu bloqueio aqui o papzinho. Ele vai redirecionar para a tela de cadastro de produto já com a minha unidade de medida filtrada. Então, o sistema automaticamente ele vai levar lá para a tela de cada produto, já com o produto com a unidade de medida filtrada, né? Que é a minha caixa teste aqui, que eu acabei de mudar o nome, né? Então aqui ele já vai me trazer todos os produtos, tá? E tem um totalizador aqui também. Aí pegando esse meu exemplo, se eu precisasse excluir, eu desvincularia todos esses meus 9 produtos aqui daquela unidade de medida, e aí assim eu poderia excluir a minha unidade de medida ali, né? Eu só tenho que fazer umas pausas, pessoal, que eu tô com a minha garganta um pouquinho para tomar uma água, hein? Como esfriou aqui para cá, daí começa a aparecer as gripes aí e a garganta. Bom, dando continuidade aqui, pessoal, a tela basicamente ela ficou nesse formato, então aqui realmente as mudanças foram que elas ficaram tudo num único lugar, o cliente vai poder fazer tudo, né? Não vai mais recarregar e tem essas funções novas que eu comentei. A tela de categoria, ela segue o mesmo padrão também da unidade de medida, tá? Todas essas telas que eu vou mostrar aqui, a marca também, a categoria, a moeda e a unidade de medida, elas ficam no mesmo padrão, tá? Então, elas vão ter a opção para fazer ordenação, é, vai ter a opção para editar na própria grid, né? Excluir e também ver todos os produtos daquela categoria.
A categoria aqui é como é bem menos campo, né? Não tinha um porquê de o cliente abrir uma nova tela, clicar no botão incluir, para daí ele recarregar. Então era um processo um pouquinho mais moroso. Aqui nós conseguimos evitar bastante cliques aí do usuário. Para a predição, vem aqui também, eu consigo, né, colocar uma subcategoria nessa categoria. Ele já jogou aqui para baixo. Mesma forma, não sei se eu tenho produtos. Caso eu não tiver nenhum produto dessa minha unidade de medida, ele vai exibir essa tela aqui lá no cadastro produto, né? Que não foi encontrado nenhum resultado para essa busca realizada, né? Seguindo aí o padrão das telas do Hyper, né? A parte de marca também, né? Como comentei, né? Ela ficou no mesmo padrão aqui, né? Ela realmente nós. Tá. Aqui realmente nós tivemos um ganho bem considerável, porque eram muitos cliques para incluir uma marca, né? Então agora basicamente é só esperar abrir a tela e já incluir uma nova. As possibilidades de ordenar também tem a exclusão e ver produtos dessa marca. E aí, por último, e não menos importante, né? Nós temos a tela de moeda estrangeira, que também ele segue a mesma lógica. Ele só tem um a mais aqui, né? Que ele grava o histórico, que é onde o usuário pode baixar aqui para ver todo o histórico das cotações que eu fui cadastrando, né? Bom, galera, das telas externas, como são telas mais rápidas, eram isso, tá? Caso, só lembrando, né, se vocês tiverem uma pergunta, alguma coisa, pode mandar ali no PIR. Pô, a gente identificou, né, que esses cadastros para a gente fazer, esses cadastros mais simples de produtos, de itens que pertencem ao produto, né, moedas, marcas e tudo mais, a gente quer deixar ele de forma mais simplificada para o usuário, sem precisar ter que ficar fazendo muitas ações para adicionar uma nova moeda estrangeira, uma nova marca. Então a gente acabou deixando tudo na mesma tela para facilitar a utilização pelo usuário final, né, sem muitos Uhum. cliques. Isso aí, Lucas, boa. Bom, pessoal, agora indo para a tela de cada produto, que é onde nós criamos as maiores inovações aqui, né? Então vamos lá. Eu vou separar aqui um pouquinho por partes, né? Mas visualmente vocês já viram que modificou bastante, né? Eu vou começar a falar aqui da busca avançada, tá? Então, a primeira parte de busca rápida aqui, né? Eles permaneceram idênticos que tem hoje, então ele vai buscar por nome, código ou referência interna. E aí, o busca avançada, e nós tivemos uma repaginação dela, e também nós criamos novos filtros aqui dentro, tá? Talvez um dos principais filtros que nós trouxemos aqui é a parte de situação de produto, que era uma coisa bastante solicitada ali por todos os operadores, né, que acabavam incomodando realmente os clientes, né? E os produtos que ele mostrava na listagem, ele mostrava sempre todos, né? Então ele mostrava o que era inativo e o que era ativo. E o cliente ele não tinha essa possibilidade de fazer esse filtro, né? Então, no novo cadastro de produto aqui, nós trouxemos por padrão só produto ativo, tá? Então, se o cliente, ele até vai ficar aqui em uma corzinha diferente, mas se o cliente quiser visualizar tudo, ele pode dar um todos aqui e aplicar o filtro, né? Mas o padrão da tela é sempre trazer os produtos ativos somente, para realmente facilitar no dia a dia do usuário e porque é o que ele vai usar, né? O ativo e acaba, né, ele fazendo as movimentações, né? Ele tem um totalizador aqui, então ele na grid, né, ele já vai me trazer o total dos produtos que eu tenho cadastrado na minha base. O que mais nós acrescentamos aqui, né, além da repaginação, né, criamos novos opções de filtros aqui dentro. Por exemplo, tem a questão da tag, o marcador forma e cor. Esses aqui eu vou explicar depois, a hora que eu entrar dentro do cadastro produto, o que são esses campos. Nós acrescentamos novas possibilidades fiscais aqui, então tem a parte da origem, né? Se o cliente trabalha com alguma regra fiscal, então vai ter a possibilidade do cliente filtrar só esses produtos específicos.
Cadastramos também a parte da situação tributária, né, onde ele pode filtrar o produto pela CST do produto, né, do ICMS. Adicionamos também a funcionalidade para ele verificar os preços aqui, né? Esse aqui ele tem uma funcionalidade um pouquinho diferente das demais, então ele pode alterar entre preço de custo, preço do fornecedor. Basta o usuário clicar nesse iconezinho aqui que ele vai fazer essa alteração aqui, tá? Outra novidade que nós colocamos aqui também dentro do filtro avançado é a múltipla escolha, tá? O que que é a múltipla escolha? Alguns campos vocês vão ver que ele tem um layout um pouquinho diferente. Então, por exemplo, a marca. Ele vai me trazer todas as marcas, né? Eu tenho a possibilidade aqui de pesquisar, obviamente, né? Mas eu também tenho a opção de vir aqui e marcar mais de uma marca para a minha tela, né? Fazer os filtros e trazer todos os produtos dessas marcas. Então, conforme eu selecionar várias marcas aqui, eu posso deixar o mouse em cima que ele vai dar um efeitozinho para o cliente conseguir ler todas as marcas que ele está filtrando, né? Então, bastaria o cliente selecionar tudo, aplicar o filtro e o sistema já vai refazer a tela aqui conforme os filtros que nós selecionamos. Obviamente, nós não colocamos para todos os campos, né? Mas os principais aqui que são, que tem mais de uma informação, né? Nós colocamos. Como, por exemplo, aqui na parte de situação, acabamos não colocando porque era só produto ativo e inativo, né? Então, talvez não faria tanto sentido o cara marcar, né? Mas nos principais aqui nós colocamos parte de fornecedor, o NCM. Eu não me recordo se no velho eu consigo filtrar por NCM, mas nesse novo aqui eu consigo filtrar, ou por mais de uma NCM, né? Categoria, unidade de medida também. Então, tivemos bastante melhorias com essa nova usabilidade aqui do cliente poder optar por mais de uma marca ao mesmo tempo, né? Que hoje, por exemplo, ele só consegue filtrar por uma marca. Se ele quisesse filtrar por duas, ele precisaria fazer dois filtros diferentes, né? Pô, até, Marcos, acho que tem até uma pergunta aqui do Thiago que vem muito do que tu está mostrando, que ele perguntou, agora eu não preciso aumentar a quantidade de itens para visualizar. Acho que foi uma das principais melhorias que a gente fez nessa tela de listagem, é que hoje não tem mais a paginação, não precisa ficar alterando 100, 200, 300, não tinha 300, né, mas não precisava ficar alterando entre as quantidades de produtos para estar visualizando. Agora ela está num infinite scroll. Enquanto tiver produtos, você pode ir rodando que a tela vai automaticamente carregando. Não precisa mais ficar trocando de página e nem é, aumentando a quantidade de itens para ser visualizados. Acho que essa foi a Uhum. principal vantagem que a gente trouxe nessa tela de listagem de produtos. Boa, isso aí, Lucas. E com essa nossa nova infra aqui na tela de listagem, né? Nós tivemos um ganho, a velocidade para o usuário para abrir essa tela aqui de listagem, ela mais que dobrou. Então, realmente, ela ficou muito mais rápida para os usuários, né? A tela de listagem, quando no produto velho, né? Eu gosto de chamar de produto, aqui internamente chama de produto velho e o produto novo, né? Então, realmente todo mundo sabia, né? Nós também sabíamos que ela demorava bastante para abrir a tela de estágio, né? Então, isso que ela tinha aquela paginação ali de 50, né? Que era o padrão, e o usuário podia alterar para 100, né? E aí, se ele quisesse navegar até o final, ele tinha que ficar clicando para o lado. Então, aqui, basicamente, nós trouxemos tudo uma única tela. Então, o usuário pode ir scrollando, ele vai ter a opçãozinha aqui para arrastar, né? No scroll. Obviamente eu não vou scrollar até o final, né? Porque são 30 mil produtos aqui, ia tomar praticamente a live toda para scrollar até o final. Também nós, aqui nessa tela de listagem, né? Todos os campos que nós criamos aqui tem a opção para fazer ordenação. Então, basta o usuário clicar em cima pode ser do próprio nome ou do ícone, tá? Basta ele clicar nessa coluna que ele vai te abrir várias opções aqui para fazer ordenação. Todas elas têm mais de uma opção, tá? Por exemplo, o nome de produto, que é o que mais tem, né? Pode fazer ordenação de A a Z, né? Do maior para o menor. Pode fazer ordenação dos mais recentes, né? Os que foram cadastrados por último, né? Os editados recentemente. Aqui no tipo de variação, nós temos a opção também para fazer ordenação, se é só produto simples ou com variação.
Adicionamos isso também, acabei esquecendo, né? Que nós adicionamos aqui no tipo de variação. Então, quero visualizar só o produto que tem variação. O cliente vai conseguir, ó. Daqueles 30 mil, tem 14 que tem variação, tá? O código também eu consigo fazer alteração, a ordenação. Então, realmente aqui a ordenação, vocês estão vendo que ele está super rápido, né? Ele está recarregando 30 mil produtos aqui. Tá, a tela realmente ficou muito rápida. Como o Lucas comentou, né, ela é em scroll infinito, então vai trazer tudo de uma vez ali para os usuários, né, basta ele scrollando. E o que mais nós adicionamos aqui, né? Então, tem uma funcionalidade que nós já vimos que os clientes estão gostando bastante, que é a parte de alterar colunas, tá? O que alterar colunas vai fazer? Como o nome já meio que diz, né? Ele vai fazer as alterações das colunas. Então, quando o usuário clicar nesse alterar colunas, ele vai me abrir vários campos. Vocês viram que a minha tela estava um pouquinho grande, né? Eu consegui arrastar aqui para o lado, né? Então, por padrão, o sistema vai trazer desse formato aqui, ó. Como é hoje, né? Ele tem nome do produto, variação, código, referência interna, preço e situação, né? Esse vai ser o padrão que os usuários vão ver. Mas, se eu, por exemplo, na minha loja aqui, eu tenho usuário Marcos e eu tenho usuário Lucas, se eu mexer nessa minha ordenação, não vai impactar na ordenação do Lucas. Então, essa alteração de colunas aqui ficou por usuário, tá, pessoal? Eu também, além de selecionar o que, que eu quero aparecer, né? Eu posso arrastar, tá? Eu posso mudar aqui. Então, por exemplo, eu quero adicionar todos os preços aqui, eu quero que fique um do lado do outro. Basta o usuário vir aqui e fazer a ordenação, tá? Na verdade, é preço de fornecedor, custo mínimo e venda. Então, quando ele concluir a edição, ele já vai trazer aqui para fora. Então, na ordem que eu fiz lá, né? Tipo de variação, código, diferença interna, preço, né? E se a tela do cliente for um pouco pequena, ele tem a opção de scrollar para o lado, tá? Então, ele pode usar tanto a barrinha aqui em cima quanto a barrinha aqui para baixo. Nós adicionamos a barrinha aqui em cima porque em alguns computadores, né, com tela um pouquinho menor, acaba que ficando assim para o usuário. Então, nós adicionamos aqui na parte de cima também, para ele não precisar scrollar aqui, né, usar esse scroll aqui para visualizar. Então, aqui a ideia foi realmente facilitar para quem tem tela pequena, tá? Aqui no meu caso, como a minha tela é um pouquinho grande, eu acabo não tendo esse problema, né? Mas vamos lá. Então, seguindo aqui a tela de listagem, né? Nós acrescentamos. Até, Marcos, Opa! tinha até uma pergunta do imperador que ele fez referente a essa alteração de coluna, perguntando se ela fica salva por usuário e fica salva por perfil. Então, essas alterações que os clientes fizerem no usuário deles vai ficar salvo no usuário deles. Toda vez que eles fizerem o login no gestão, as colunas vão buscar de acordo com a última configuração feita. Isso mesmo, Lucas. E acaba já conectando com uma nova implementação que a gente já fez aqui no Cadastro de Produto, que provavelmente o Marcos vai explicar agora para vocês, que é a exportação como planilha. Isso. Também ficou um nome bem sugestivo, né? O que que ele vai fazer? Ele vai exportar essa minha tela toda aqui, né? Todos os meus produtos para uma planilha CSV. Só que tem um porém também aqui, né? Por exemplo, como eu adicionei várias colunas aqui, ele vai exportar uma cópia das minhas colunas. Se eu mantiver o padrão aqui de menos colunas, ele vai exportar conforme o usuário tem a visualização aqui, né? Bem como também, se eu fizer algum filtro aqui, deixa eu ver, teste deve ter, isso. Se eu fizer algum filtro, por exemplo, desse meu teste, ele vai exportar só esses 35 cadastros de produto, ele não vai exportar aqueles meus 30 mil produtos que eu tinha, né? Então vamos lá, eu cliquei aqui para exportar a coluna, ele vai desabilitar aqui o botão para o usuário não conseguir fazer mais de uma exportação ao mesmo tempo, né? Ele vai ter aquela fita aqui avisando o usuário, né, que está em andamento. E aí também teve uma nova funcionalidade que já está em produção, né, mas atualmente ela tá só para utilizando aqui para alguns clientes, né, que estão no novo cadastro de produto, que é a central de notificações.
Então, nesse momento, a central de notificações ela está funcionando com a exportação de planilha e com editar múltiplos. Aquele pop-upzinho, então, a partir do momento que eu aceitei, eu já sou avisado aqui em tempo real, né? Se o usuário aceitou a central de notificações, eu já sou avisado aqui em tempo real. Então, a minha planilha, ela vai me avisar aqui que eu comecei a fazer uma exportação em andamento, né? Às 9h28, pegou o dia certinho aqui e o horário que ela finalizou. Caso eu tiver em outra tela, por exemplo, aqui na visão geral, o sistema vai ficar processando para mim, tá? Essa foi uma nova abordagem que nós usamos no cadastro produto, que ele vai funcionar de forma assíncrona. Então, significa que não vai travar nada para o usuário em tela, ele vai continuar usando, ele pode navegar, ele pode ir para as outras telas, por exemplo, ele pode ir para lá dar uma entrada de estoque, fazer um pedido de venda, que o sistema vai ficar processando essa exportação de planilha para ele. Claro que aqui nesse meu exemplo, como eu fiz o filtro, né, ele acabou indo bem rápido, né? E aí eu tenho a opção de clicar aqui e fazer o download da minha planilha, tá? Minha licença do Excel acabou vencendo, pessoal, não vou conseguir mostrar muito aqui, mas a minha ideia aqui era mostrar para vocês, ó, que ele exportou aqueles 39 produtos que eu fiz de teste, tá? Se eu não tivesse feito nenhum filtro ou tivesse mais colunas, ele ia exportar igual conforme minha tela lá de listagem, tá? Então ela sempre vai fazer uma conexão aqui com a central de notificações, tá, pessoal? Caso o cliente fechou sem querer essa mensagem, por exemplo, aqui da exportação, ele não precisa ir lá e clicar novamente para exportar. Vamos dar um exemplo aqui que eu tivesse processado os 30 mil produtos, ele levar um pouquinho mais de 1 minuto, né? Obviamente. Ele joga todos esses arquivos aqui para essa parte de arquivos recentes. Então, eu consigo vir aqui, ver o dia que eu baixei, bem como o horário, e consigo fazer o download novamente dessa planilha, tá? Para não ficar um feed muito grande aqui, nós vamos manter essas mensagens aqui em até 5 dias. Então, após passados 5 dias, daí nós vamos fazer a limpeza dessas mensagens aqui para não ficar, né, mensagem muito antiga aí para o usuário. Como eu comentei também, ele vai funcionar de forma assíncrona, né? Então não vai travar o cliente, né? Porque essa ideia realmente é facilitar ali a vida do usuário, né? Boa. Só recapitulando aqui, então, pessoal, a gente fez um filtro e exibiu 30 produtos. No totalizador ali embaixo da grid vai mostrar esses produtos, o totalizador de acordo com os itens que foram filtrados, 30, 40, 50. Depois disso, o usuário, ou até antes disso, vai poder fazer as alterações em colunas, colocando ou removendo algumas colunas e mexendo nas ordens. Depois dessas alterações feitas, ele pode exportar esses itens que foram filtrados, os 35, como uma planilha para fazer alguma conferência ou alguma outra utilização dessa planilha. E agora, Marcos, acho que a gente vai entrar nas perguntas que mais está tendo aqui no perguntas e respostas aqui do É. pessoal, que é o editar múltiplos. Famoso E editar agora, múltiplos. agora acho que chegou a hora de dizer para o pessoal ficar sentado, porque se não tiver sentado, o pessoal vai cair da cadeira, porque acho que foi uma das melhores implementações que a gente fez aqui nesse novo cadastro de produto, que essa edição múltiplas, já adiantando, largando o spoiler, a gente não limitou mais a 100. Então agora vai ser possível editar a listagem toda, de acordo com os filtros realizados. Boa, Lucas, tu já deu bastante spoiler aqui. Outra novidade, pessoal, é que nós não vamos mais. Aqui dentro do editar múltiplos, né? Eu consigo já deixar filtrado, por exemplo, né? Eu posso vir aqui e botar o meu teste, que ele vai ter aqueles 30 produtos. Então, quando eu clicar no editar múltiplos, ele só vai trazer os 35 produtos, tá? Ele não vai trazer aqueles meus 35 mil. Então, o usuário, dá um exemplo aqui, uma loja que ele é simples nacional e passa a ser lucro presumido, por exemplo, né? Então, ele deve, possivelmente ele tem regras fiscais já cadastradas, o usuário pode vir aqui fazer um filtro, por exemplo, só de produtos que têm a CST00, né? Aplicar, no meu caso eu não tenho nenhum, né? Na minha cabeça eu tinha. E
e fazer uma edição múltipla só desses 35 produtos aqui. Ele vai poder, já vou mostrar um pouquinho aqui dentro também, ele vai poder fazer até a exclusão dessa parte fiscal e incluir já na mesma ação, né? Então, pegando o exemplo aqui, né? Eu posso selecionar alguns produtos só, ou tem aqui do lado do nome produto, né? É o botãozinho para selecionar todos. Então, automaticamente vai selecionar os 35 produtos. Mesmo que eu ainda não scrollei para baixo, eu não preciso fazer isso, porque essa minha opção aqui de marcar todos, ele já vai funcionar para os 35 produtos, tá? Então, o usuário vai clicar no continuar e ele vai abrir essa tela. Ele ficou até bem parecida como é o atual, né? Mas como o Lucas falou, ele não é mais paginada, né? Então, o usuário não precisa fazer de 100 em 100, ali não precisa acabar fazendo 10, 20 vezes a mesma ação. Eu posso fazer isso tudo de uma vez, né? E ela vai funcionar de forma assíncrona também. Hoje, ele fica dando... Quando o usuário clica aqui em salvar alterações, né? Ele fica carregando para o usuário, ele não consegue sair da tela. Aqui ele vai salvar e o sistema vai trabalhar para o usuário, tá? Então, a partir do momento que ele terminar a ação ali do editar múltiplos, ele vai linkar lá com a central de notificações para mandar um avisozinho para o usuário, tá? Por isso que é importante nós passarmos, né, para os usuários darem aquele aceite ali da central de notificações, né? Porque a partir quando o produto for para todos os clientes, né, nós vamos conseguir ter bastante usabilidade aqui na central de notificações, tá? Pegando o gancho aqui, pessoal, nós criamos os mesmos campos que nós temos hoje, adicionamos a parte de tag aqui também. O usuário vai conseguir excluir as tags já cadastradas, né? O layout ele foi um pouquinho repaginado, mas ficou bem parecido com o que tem hoje. E continuando o exemplo que eu tinha dado, né, na parte fiscal ali, que é o que realmente nós temos bastante solicitação, né? Vamos dar um exemplo aqui dessa minha conta, né, que tinha bastante produtos com regra fiscal cadastrada. Eu posso vir aqui nessa parte do CMS e remover todas as minhas regras de CMS automaticamente. Então, a partir do momento que eu marcar essa opção aqui, ele vai excluir todos eles daqueles produtos que eu marquei. E aí, na mesma ação de editar múltiplos, eu já posso adicionar, tá, pessoal? Então, por exemplo, aqui, dá o meu exemplo aqui, que eu vendesse de Santa Catarina para Espírito Santo, eu já consigo cadastrar as regras de CST aqui, as novas regras de CMS, né? Então, eu consigo já ter a própria exclusão na mesma hora e a adição, tá? Então, vou dar um salvar alterações aqui. Como eu falei, pessoal, o sistema, ele tá bastante azul aqui, tá? Porque essa minha conta aqui, eu não pago boleto, então ela tá desde 2023 aqui bloqueada, né? Mas não vai ficar tanto azul assim para o usuário. Pô, ele até foi rapidinho aqui, mas eu queria mostrar, ele desabilitou também o botãozinho editar múltiplos. Eu vou fazer mais uma edição aqui para o usuário, bem como ele também desabilita a exportação de planilha, né? Para não, por exemplo, como eu estou fazendo alguma edição em massa, né? Eu vou fazer uma exportação ao mesmo tempo, eu estaria fazendo uma exportação com os dados sem ter essas alterações. Então, para garantir ali que os dados estejam sempre 100% atualizados, nós acabamos bloqueando esse botãozinho também. Então, aqui ele já mostrou que eu tinha feito a minha edição daqueles 35 produtos, né? Ele demorou aqui seus 15 segundos, se eu não estou ruim de matemática, 15 segundos. Outra novidade que, pessoal, que hoje, dentro do editar múltiplos, né? Que hoje vocês usam, mas é lá dentro do portal, né? Que nós acrescentamos aqui no editar múltiplos, é a parte de apagar produtos da conta, tá? Que isso aqui vai funcionar? Como que isso aqui vai funcionar, né? Então, eu posso selecionar, por exemplo, meus 30 mil produtos aqui e mandar apagar todos eles, né? Obviamente, se o meu produto tiver alguma movimentação de estoque, alguma movimentação fiscal, o sistema não vai fazer a exclusão desses produtos, tá? Ele só vai deixar excluir se o meu produto não teve nenhuma movimentação, seja de estoque ou seja de venda dentro do meu sistema. Então, esse apagar dados de produto aqui, ele é basicamente uma cópia lá do apagar dados, apagar produtos lá dentro do portal, que vocês têm que fazer isso fora do horário hoje, né? Então, nós trouxemos aqui dentro por hipergestão. Mas ela não vai ficar visível para todos os usuários, tá? Por motivo de segurança, nós colocamos só para o usuário administrador, aquele que fez a conta inicial. Ele não vai ficar para todos os admins da conta, tá? Então, ele só vai ficar realmente
visível para o usuário que fez aqui que fez a contratação, né? E o segundo nível de segurança que nós temos, ele vai me pedir a senha aqui, né? Então, ele vai dar um descritivo aqui do que ele vai fazer para o usuário, né? Ele vai fazer, ele vai apagar todos os produtos aqui e aí comenta, né? Isso que eu falei, ele por obrigações fiscais ele não vai apagar se ele teve movimentação de venda, enfim, nota, né? E aqui ele vai pedir a senha do administrador, né? Caso eu digitar errado, ele vai fazer uma validação, né? Como é o meu exemplo aqui, tá. O apagar produtos, pessoal, ele vai utilizar a mesma lógica do editar múltiplos, tá? Ele vai poder ser feito em qualquer horário, não vai mais ter a restrição ali, né? Ó, por exemplo, eu estava em outra tela, a central notificações bipou aqui, eu vi que ficou vermelhinho, ele já me deu com sucesso aqui, ó, que a minha ação de apagar produtos foi concluída com sucesso. Então, essa parte do editar múltiplos, em alguns campos nós conseguimos, né, trazer a parte já de exclusão, né, de algumas regras, bem como também essa parte de apagar produtos, né? Vocês viram, tinha dois produtos com esse mesmo nome aqui, ele já excluiu um da listagem aqui, tá, pessoal? E Pô, pode falar, Lucas. né, no editar múltiplos, então a gente acabou trazendo basicamente, né, falando, mas foram três grandes novidades, que é a parte de remover as regras fiscais ali que o Marcos estava mostrando. Retiramos a limitação de 100 em 100, então a gente viu muitos clientes fazendo, tinha que editar 300 produtos, faziam três edições de 100 em 100, não tem mais essa edição. E também colocamos o apagar produtos ali para fazer, quando o cliente importou o produto errado ou cadastrou errado, ele vai poder fazer apagar esse produto sem precisar de alguma intervenção do operador ou até do nosso time. Isso aí. A ideia é facilitar ao máximo, tanto pelo lado dos operadores quanto pelo lado do cliente, né? Ele vai poder ter essa apropriação aí de excluir, né? Então, talvez não vai mais precisar tomar o tempo aí de vocês, né, para fazer essa exclusão, né? A central, pessoal, como eu tinha comentado também, né? Inicialmente ela está com essas três ações linkadas, né? Ela tem o editar múltiplos, a importação e o apagar dados. Então, o nosso intuito é daqui para frente começar a criar novas funcionalidades na central, né? Ela vai funcionar de dois formatos, tá? De duas formas. Ela tem a mensagem que vai ser padrão para todos os usuários da empresa e também tem as mensagens que vai ser por usuário, né? Então, nessa minha conta aqui, como eu tenho, por exemplo, o usuário Marcos e eu tenho o usuário Lucas, como eu fiz as minhas ações aqui do apagar produtos, né, do adição múltipla e da exportação de planilha, não faria sentido o usuário Lucas ver que eu estou fazendo tantas ações. Então, esses três aqui, o editar múltiplos, a exportação de planilha e o apagar, eles foram feitos por usuário, tá? Então, se eu logar com outro usuário nessa mesma minha conta aqui, o cara não vai ver que eu estou fazendo aqui várias movimentação, pagando dados, baixando planilha, enfim. Ele só vai visualizar se fosse uma mensagem de forma geral, tá? Como, por exemplo, a nossa ideia é trazer algo do certificado digital aqui, quando ele está vencendo. Do certificado digital é interessante que todos os usuários da empresa vejam essa notificação, né? Então, nós temos essa liberdade de fazer uma notificação ou ser para todos os usuários ou ser para um usuário específico. Nesse momento, essas ações aqui, como eu comentei, né, elas estão por usuário específico, tá, gente? Agora os operadores estão até mandando aqui bastante no chat, né, que tinha bastante cliente que tinham 12 páginas de 100, 4.000 produtos querendo editar. Enfim, agora eles vão poder fazer essa edição aí bem facilmente, não vão precisar mais ficar virando a noite aí para fazer edição dos produtos. É, vai facilitar bastante realmente aí, economizar muito tempo aí tanto do operador quanto dos usuários, né? Até já antes de a gente entrar no outro, respondendo uma pergunta aqui, acabei não achando quem fez a pergunta, mas esse novo cadastro de produto ele vai estar disponível para o Hypermini também, tá? Vai ser padrão tanto mini quanto gestão esse novo cadastro de produto. Não vai ter essa restrição se é mini ou hiper.
Isso. Inclusive já tem piloto aí do Mini que tá rodando já um novo produto, está dentro do. Eles são do Hypermini, né? Bom, pessoal, vamos abrir já um novo cadastro produto. Então, vocês viram aqui que a diferença, né? Quando eu cliquei em novo cadastro produto, ele não vai mais exibir aquele modalzinho para o cliente selecionar se é produto simples ou se é kit, né? É, aqui nós tivemos um ganho também bem significativo, porque o cliente clicava para cadastrar um novo produto, ele demorava um tempo, abria aquele modalzinho, fazia com que o usuário tivesse que pensar se ele vai cadastrar um produto normal ou um produto com kit, e tomava um tempo, né? Que ele ficou muito mais rápido, ele vai direto. Então, com essa nova estrutura, nós também tivemos um ganho de velocidade aqui acima de 50%. Então, para o usuário ficou muito mais rápido essa tela aqui também, tá, pessoal? Colocamos aqui dentro do cadastro, né? Atualmente ele não tem um asterisco, né? Do que é obrigatório, né? Então, seguimos basicamente como é em quase todos os e-commerce da vida, né? Os outros sistemas, né? Para mostrar o que é obrigatório e o que não é. Então, de cara, se o usuário não conhece o gestão, né? Bastaria ele bater o olho aqui, ele vai saber que, por exemplo, o preço mínimo de venda é obrigatório, o preço de venda é obrigatório. Enfim, então colocamos esse asterisco aqui para facilitar, tá, pessoal? Também, nós colocamos aqui. Ixi, a minha conta vai dar problema. Tava com a minha conta bugada, mas vamos lá. Aqui também, pessoal, nós criamos um novo menuzinho lateral que, conforme o cliente for scrollando para baixo, né, ele vai acompanhando aqui para dizer onde que o usuário está. Então, tem a opção também de o usuário vir aqui clicar, por exemplo, no preço. O sistema já vai me levar direto para aquele fio de área, tá? Ele também, para facilitar, ele vai colocar esse aviso de erro aqui do lado, né? Que nem eu forcei aqui forcei esse meu novo produto aqui a dar erro justamente para mostrar esses ícones, né? Então, se o cliente tentar salvar o produto, tá? Ele já vai acusar os erros aqui. Colocamos a opção para salvar aqui do lado já, para o usuário não precisar scrollar a tela no final e salvar o produto. Eu confesso que aqui eu demorei um pouquinho, porque o cara é acostumado a scrollar até o final e salvar, né? Mas realmente, depois que eu perdi o meu vício de vir aqui até no final e salvar, esse salvar aqui do lado ficou a mão na roda, tá? Ficou muito mais fácil, pessoal. Boa, outra funcionalidade, outra alteração que nós fizemos aqui, pessoal, que talvez vocês já tenham pegado algum cliente reclamando, né, que a descrição do produto não é 120 caracteres hoje, né? Não é que ela não é 120 caracteres, né? Qual que é a lógica do atual produto, né? O produto velho que nós chamamos aqui, né? É que ele divide entre 60 caracteres para o nome produto e 60 para a grade, né? Para aquela variação, totalizando o total de 120 caracteres aí, né? Que é o que a Receita permite que o nome produto tenha 120 caracteres, né? Então, para estarmos de acordo com a Receita, nós também deixávamos em 120, só que nós dividíamos, né? 60 para o nome produto, 60 para a variação. Então, aqui nós vamos ter uma distinção. Se o meu produto ele for simples, eu vou conseguir digitar já os 160 aqui dentro. 160 não, 120, perdão. Agora, se o meu produto tiver com variação, como é hoje, ele vai dividir. Então, ele vai aceitar somente 60 aqui e vai aceitar os 60 na parte de variação, né? Mas, como esse meu caso aqui é um produto simples que eu vou cadastrar aqui, ele vai permitir os 120 caracteres aqui, tá, pessoal? Então, no novo cadastro, nós conseguimos fazer essa distinção. Se o produto é simples ou não, ele vai permitir todos os caracteres para esse campo, né? O tipo de variação aqui, que é onde ele vai mudar, né? Se vai ser produto com variação, kit ou produto simples, tá? Aqui tem os mesmos campos que nós temos hoje, né? Marca, fornecedor. A descrição, aquela descrição que era opcional, né? Que ele tem um contador aqui de limite, que se eu não me engano é 700 caracteres, né? Também trouxemos aqui para cima. Atualmente ele é lá para baixo, né? Então deixamos um pouquinho mais aqui na parte inicial. Segundo fio de área, parte da unidade de medida aqui.
Então, eu consigo já selecionar todas as minhas unidades de medida. E trouxemos para cima, pessoal, a parte do jeitinho, né? Que atualmente ele é bem escondido lá dentro do código barra, né? Então, os clientes que trabalham com jeitinho aqui, trouxemos aqui em cima na parte de unidade de medida, porque o jeitinho ele tem vínculo também com a unidade de medida. Então, trouxemos aqui para dentro já para ficar um pouquinho mais visível do que é atualmente. Parte das embalagens, né, do multiplicador, ele vai permanecer o mesmo, né? Eu consigo selecionar fazer a minha unidade multiplicadora baseada na minha unidade principal, né? E não tivemos mudanças, tá, pessoal? A parte de preço também, ele vai seguir as mesmas lógicas, né? Então, conforme eu vou alterando o meu preço, ele vai mudando o markup de venda e o markup mínimo. Meu código barras eu consigo gerar automaticamente, né? Para todas as unidades e medidas que eu tenho, né? Ou vir aqui e fazer um a um, né? Mais interessante o usuário marcar e me dar um gerar. Então, ele já vai mostrar aqui embaixo, permanece o mesmo formato que tem hoje, né? Ele deixa cadastrar é, N código barras para aquele produto, né? Lembrando que o SKU aqui é o código barra interno, né? E o Jetin, que é o Ciantrib, né? Aquele famoso EAN13 ali, que é o código da GS1 ali, né? Que é o, digamos assim, universal aqui dentro do Brasil, né? Acho que aqui Pô, também, né, Marcos, opa, na parte de tributos e dados fiscais tem uma outra novidade que a gente fez. A gente acabou simplificando a parte de cadastrar a parte de tributos fiscais. É, como todo mundo sabe, a parte fiscal é uma parte bem difícil. Eu, particularmente, tenho trabalho com o sistema e não tenho total conhecimento sobre a parte fiscal. Os nossos clientes têm muito menos ainda. Então, aqui a gente trouxe uma grande novidade, uma simplificação do que não tinha no cadastro de produto antigo. A gente acabou fazendo nesse novo cadastro para simplificar um pouco mais o entendimento. isso, boa, Lucas, bem lembrado. Então, aqui, vocês viram que ele tem bem menos campos, né? Ele não apareceu a parte de MVA, ST, né? Eu não lembro aqui quantos campos são, mas eu imagino que deve ser mais de 10, né? Que ele já abre de cara para o usuário. Então, o que que nós mudamos aqui no novo produto, né? Conforme o usuário selecionar a CST de CMS, a 00, por exemplo, ele vai habilitar só os campos que são pertinentes à CST. Então, esses novos campos que surgiu aqui na tela estão diretamente interligados com essa CST. Bem como também ele já vai mostrar o que que é obrigatório para aquela CST, para facilitar. Por exemplo, eu, como usuário leigo, não sei o que que é FCP, mas eu já vejo aqui que não é obrigatório, então eu só vou cadastrar a minha alíquota. Se eu mudar, por exemplo, a CST10, ele vai esquecer aqueles campos. Bom, CST10 eram os mesmos campos, mas ele vai adicionar a parte de alíquota de ST, o MVA, né? A 20 ele vai mudar também, e assim por diante, pessoal. Então, conforme a necessidade do cliente, ele vai mostrar os campos aqui alterados ou não, né? Então, a CST 61, ele tem uma novidade, que daí ele abre a parte de derivado de petróleo, né? Como nós vimos que são poucos clientes que usam derivado de petróleo, nós vinculamos com a CST 61 também, que é o que faz com que os usuários usem a parte de derivado de petróleo, né? A 70, que eu lembro que é a que mais tinha campos, né? Então, ele já vai trazer tudo aqui para tentar facilitar para os usuários, tá, pessoal? Então, a ideia realmente é ele refazer a tela, né? Conforme o usuário for selecionando a CST, tá? Pô, a gente simplificou isso porque, né, no cadastro antigo abria todos os campos, todas as informações e todo mundo ficava perdido qual que tinha que preencher, É. qual que não tinha, qual que é o meu produto, entra em contato com o contador, espera, enfim. A gente acabou deixando um pouco mais simplificada essa parte para facilitar também ali o cadastro dos usuários, né? Não precisar ter tanta dificuldade para adicionar uma Hum. regra tributária. E aqui eu consigo adicionar novas regras também, né? Bem como posso excluí-las aqui manualmente, né? O IPI nós também seguimos esse padrão, só que o IPI é o mais tranquilo, né? Ele só vai listar aqui também os enquadramentos IPI baseados na minha CST aqui de IPI. Por exemplo, minha 50, ele só vou trazer o enquadramento 999. Bem como ele já criou o novo campinho aqui, líquido de IPI. Vou botar o saída não tributada aqui para não dar problema. Não quero pagar imposto.
Aqui na parte de NCM também, galera, nós fizemos uma repaginação que hoje ele traz todos os 15 mil NCM, se eu não me engano, tem na base, né? Ele tem aquele 00, 00.001 e aí vai, né? Então, a nossa ideia aqui é facilitar para o usuário, então nós só estamos trazendo o que é válido para a Receita. Então, se tiver um NCM que o usuário não consiga emitir a nota fiscal, nós já não vamos exibir aqui para ele. Com exceção das serviços, que se eu não me engano é 00, não vou lembrar o código. Tem uma que a Receita permite, que são apenas 2 dígitos, e aí nós trouxemos ela. Mas as demais aqui eles seguem com padrão de 8 caracteres, né? Bom, aqui o varejo digital ele trouxe, porque essa é a minha conta, né? Eu tenho o varejo contratado, mas se o cliente não tiver, ele não vai trazer esse fio de área, né? Aqui as imagens, né? Permanecemos no mesmo padrão aqui do cliente conseguir, né, ter a principal e as 5, né? Nas informações adicionais, pessoal, nós criamos esses 2 campos novos que eu tinha comentado lá na tela de filtro, né? Que é a tag e o marcador. Que são a tag e o marcador, né? Basicamente, a tag, ela vai ser um coringa, né? Mas ela vai ser uma forma de categorizar o produto, né? Dá um exemplo que o pessoal sempre traz, né? E é bastante comum. Por exemplo, uma autopeça, né? Ele vai cadastrar um produto ali, farol de milha, por exemplo. Farol de milha serve para Gol, serve para HB20, enfim, serve para mais de um carro, né? Então, aqui dentro, o usuário vai poder taguear esses produtos, né? A minha base aqui, como ela é nova, né? Eu não tenho nenhuma tag. Mas o usuário pode vir aqui, por exemplo, digitar KB20. Se ele não localizar, ele dá a opção aqui para o usuário cadastrar, tá? Então, ele pode vir aqui, por exemplo, dar um HB20, um Gol, Opala e por aí vai. E nos próximos produtos, ele já automaticamente vai trazer essa base aqui de Opala, HB20 e Gol. Ele é o mesmo formato da variação, pessoal, lá. Hoje a variação, se ele não encontrar na base, né, tu consegue incluir um novo. Então, nós fizemos o mesmo formato aqui. E o marcador aqui, e forma de cor, né, também é uma nova possibilidade de o cliente conseguir categorizar o produto. É o mesmo formato aqui da classificação que nós temos lá no cliente, nós também queríamos essa funcionalidade para categorizar o produto aqui também, tá? Isso, na verdade, até essas tags, a gente, como o Marcos comentou, elas são um campo coringa. A gente identificou que a gente precisava ter alguma forma mais fácil de categorizar, mais simples, que atendesse todos os segmentos que a gente tem, todos os clientes que precisam de alguma categorização diferente. Então, por exemplo, meu cliente quer colocar a localização daquele produto na prateleira. Ele vai poder usar esse campo de tags para colocar a informação aonde está a localização desse produto. Quero dizer que é uma coleção de inverno. Quero dizer que essa peça é compatível com alguns outros carros. Enfim, aqui o cliente ele vai poder fazer a classificação de acordo com a necessidade que ele tiver. É um campo livre de preenchimento e essas tags elas podem ser reutilizadas em outros produtos para cadastrar. Então, é um campo novo que o cliente vai poder fazer o que ele bem entender para ajudar ele a auxiliar a encontrar o produto, ficar mais fácil ali na hora da venda. Isso, além também de usuário cadastrar aqui nessa tag, ele vai sincronizar para o loja, para o hiperloja e para o hipercaixa, tá? E aí lá no hipercaixa e no hiperloja, ele vai conseguir fazer esses filtros aqui, né, das tags, né? Obviamente o hipercaixa e o hiperloja, né, ele tem a particularidade do cliente ter que atualizar a versão, mas a partir do momento que o cliente está na versão atualizada, ele vai conseguir visualizar essas tags, né, lá dentro do hipercaixa ou do hiperloja. E é até uma pergunta aqui do pessoal que fez aqui agora recentemente, que ele vai conseguir visualizar a tag nos outros Boa. Depois eu vou locais. mostrar ali não, só ver aquele produto.
Eu tinha mostrado o produto simples aqui, eu vou mostrar a parte com variação. Então, se o usuário mudar aqui, ele vai exibir um modal, né? Só por conta que eu poderia, por exemplo, já ter unidade de medida cadastrada, já ter alguma informação. Então, se o usuário editar aqui, ele vai limpar as informações que ele já tinha feito, né? Basicamente, o tipo de variação, ele vai mudar o produto com variação, ele vai acrescentar essa unidade, esse fio de área aqui chamado variação, tá? Inicialmente ele vai trazer os cores, né? E como é hoje, tá, pessoal? Essa regra nós ainda não mudamos, tá? Então ele vai permanecer no mesmo formato que está hoje, tá? Ainda como nós temos clientes, né, na versão antiga e temos clientes na versão nova, até nós não migrarmos tudo, nós não vamos fazer por exemplo, uma nova possibilidade de incluir um novo tipo de variação, né? Então, é, a partir do momento que nós, no futuro próximo aí, nós conseguimos migrar todos, a nossa ideia é deixar o cliente conseguir cadastrar novas variações, como, por exemplo, nessa minha base de teste aqui, eu tenho esse tamanho de letras aqui, foi um teste que nós fizemos, né? Toda a parte estrutural, ela já está pronta para receber novas variações, né? Só nesse momento, realmente, por conta que nós ainda vamos ter vários clientes na versão antiga, né? Para não acontecer erro de migração ou algum erro mais técnico ali, nós achamos mais prudente nesse primeiro momento deixar bloqueado, tá? Então, nesse momento ele vai seguir apenas com as cores e tamanho, pessoal. Aqui nós colocamos um limitador de quantidade, tá? De variação. Nós colocamos até 200 variações. São bastante, mas realmente nós limitamos porque tinha algumas contas ali com 2, 3 mil, alguns produtos, né? Com 2, 3 mil, ele acaba nem carregando na hipergestão. Então, nós acabamos limitando, tá? Essa parte de quantidade de variação. Então, ele vai ter até 200, tá, pessoal? Outra novidade que vocês devem ter recebido um e-mail ali, né? Que até pode ser que gerou um pouquinho de mal entendimento ali, que nós, no novo cadastro de produto, nós não vamos mais ter aquela famosa grade de verso, né? Se o produto era simples, ele também cadastrava diversos, né? Se o produto era com variação, ele vai ter diversos. Vocês estão vendo aqui que eu não tenho mais ela, né? Então, como é que vai funcionar na migração se o cliente já tinha, né, produto com grade verso? Basicamente, para o usuário, ele só não vai mais visualizar aqui dentro a grade verso, né? Por exemplo, esse meu produto aqui que eu tinha cadastrado, que era com variação, eu tenho esse montoeira de variação. Eu tinha uma grade de versos, então quando eu migrei, ele basicamente só não vai mais estar aqui dentro, tá, pessoal? Ele vai migrar o código barra, por exemplo, se o meu cliente ele tivesse um código barra nessa grade de versos, nós vamos fazer essa migração desse código barra, tá? Por quê? Porque pode ser que algum usuário, né, algum cliente nosso, ele tinha emitido uma etiquetinha em cima do código barra de versos. E aí, para não travar o hipercaixa dele, ou hiperloja, né, quando ele fosse vender esse produto, para não travar, o que que nós fizemos? Nós pegamos esse quali barra que estava na grade verso e vamos jogar para uma grade aleatória, para depois ele conseguir fazer esse ajuste, né? Então, ele não vai perder a parte do quali barra, tá? O que ele perderia só é realmente que ele não vai mais visualizar essa grade de versos e não vai mais ter o estoque dela, né, na grade de versos. Também, se o cliente fazia alguma movimentação nessa grade de versos, provavelmente ele não controlava o estoque, né, porque, enfim, não existe como, por exemplo, vender uma camiseta com chamado grade de verso, né? E aí, nesse novo cadastro produto, o usuário não vai mais visualizar, tá, pessoal? Como eu comentei, né, nós já migramos, temos 50 clientes aí pilotando, então tinha alguns clientes que usavam essa grade de verso, né, eles não visualizam mais, não tiveram nenhum problema ali, eles usam hipercaixa, usam hiperloja também, então, a princípio está tudo bem controlado, tá, pessoal? Beleza, de cadastro de produto é isso, galera. Aqui dentro ainda temos os ações, né, que o usuário vai poder
ter algumas opções. Acabei de lembrar um item importante que eu esqueci de avisá-los, pessoal. Nós criamos esse ícone aqui, essa setinha para baixo, que o que ela vai fazer? Ela vai me trazer um resumo do cadastro produto, para o usuário não precisar, por exemplo, ter que editar o produto para visualizar essas informações. Então, ele pode expandir o produto aqui para visualizar as principais informações. Obviamente, não vai ter tudo aqui, né? Porque como é uma tela, é a tela de listagem, né? Não tem como nós trazermos tudo que tem lá dentro aqui fora, né? Mas nós vamos trazer os principais, né? Por exemplo, o código, tipo de variação, o preço dele, né? A marca, a categoria. E se é um produto com variação, como esse meu exemplo aqui, ele vai me separar. Então, ele vai me trazer o nome da variação, vai me trazer o estoque mínimo dela, vai me trazer o total, reservado e o disponível, tá, pessoal? Bem como também ele vai mostrar se a minha variação está ativa ou inativa. Caso eu esteja navegando aqui e eu precise inativar essa variação amarela, eu não preciso ir lá dentro do cadastro produto. Eu posso vir aqui fora mesmo e já fazer a inativação dela, tá? Então, criamos essa funcionalidade na própria tela de listagem também, tá? Quem trabalha com variação aqui, ficou bem legal isso aqui, pessoal. Produto simples, ele é um pouquinho mais simples. Ele não tem essa parte, né, das variações, então a tela é um pouquinho reduzida, mas ela vai mostrar o estoque aqui total, o preço, né, as mesmas informações. Só a diferença é realmente que ela não vai trazer toda essa parte de variação aqui, tá, pessoal? Beleza, voltando aqui para ações, então tem o Pô, famoso editar. Opa, só um. Acho que até você vai comentar agora, mas o Pedro ele perguntou se ainda vai ser possível editar, alterar o estoque pelo cadastro de produto. Talvez, acho que você ia mostrar agora, já que alterar o estoque? isso, alteração de estoque pelo cadastro de produto. Sim, sim, aham, ainda vai ser possível, tá? Aqui nós fizemos duas visualizações. Bom, já peguei até um produto que eu queria mostrar já. Aqui nós fizemos dois formatos de visualização, tá? Como essa minha conta aqui eu trabalho com mais de um local de estoque, e esse meu produto aqui, como exemplo, ele tem tem bastante, né, variações, nós temos dois formatos. Ele tem a opção de exibir por local de estoque, que daí o cliente pode vir aqui e alterar, né, na própria grid, ou exibir por variação. Então, quem trabalha com variação, pode ver que eu botei aquele 23 aqui fora, né, ele já preencheu, obviamente, aqui na minha variação. Eu posso vir aqui e brincar, né? Como se fosse uma planilha de Excel. Posso ir dando tab aqui e preenchendo. Claro que, né, não vai ser assim tão rápido, né? Porque o cara provavelmente vai ter que fazer a contagem de estoque, enfim, né? Mas ele pode ter essa visualização de exibir por variação, né? Desde que o produto realmente seja por variação. Então, quando eu dar um salvar, ele vai me atualizar aqui as quantidades de estoque, tá? Conforme eu coloquei aqui. Deixa eu pegar um produto simples para mostrar a diferença. Enquanto ele salva lá. E na mensagem também ele já dá o código do produto, né? O que foi mexido. Ó, ele estava tudo zerado antes, né? Daí conforme eu fui colocando aqui, se eu tiver algum estoque reservado, eu não vou lembrar o nome do produto, ele vai ficar em vermelhinho aqui, tá, pessoal? Bem como se o estoque disponível for negativo, ele vai ficar em vermelho e vai mostrar o menos aqui na frente. Deixa eu só lembrar se é esse aqui o produto. Até enquanto você está filtrando aí, Marcos, Aí, teve uma pergunta no filtro rápido ali se eu vou poder filtrar pelo metade de uma palavra ou que está no meio de uma palavra, né? sim. Só que ainda nós vamos liberar num deploy que vai sair dia 15, tá, pessoal? Ele vai, por exemplo, pegando esse meu produto aqui, eu poderia fazer o seguinte, poderia dar um C barra cueca, né? Que ele está todo fora de ordem, né? Pois se eu dar um enter aqui, ele não vai localizar. Mas nessa versão que nós vamos liberar dia 14, ele já vai estar nesse formato aqui. Eu posso até tentar conectar aqui no ambiente de